Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês, pessoal, as últimas informações do Vasco da Gama. Ramon Dias pediu demissão do Vasco depois da goleada sofrida ali pelo Criciúma, né? Criciúma marcou 4 gols no Vasco dentro da sua própria casa. Pessoal, vamos aqui com comentários do programa SBT Esportes Rio. Já deixando os créditos aqui aos canais da SBT Esportes na plataforma do YouTube. Torcedor vascaíno, se não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor vascaíno. Agora, bora pro conteúdo. Cadê ele? Ele veio hoje aqui. Olha... Eu não deveria, tá? Vem cá, Tigrinho, comigo. Hoje é o dia dos felinos. Eu não deveria... Aqui, vamos olhar por um. O arroba do Tigrinho aí, que eles têm que pagar o Tigrinho. Gente, tem mais de 300 fantasias. Ou vou perguntar pro Tigrinho, balança a cabeça. Tigrinho, foi goleado pelo Criciúma. E aí, o pessoal anunciou até... Você deu tanto trabalho lá, negócio de goleada, em São Januário... que o pessoal mandou o Ramon embora, mas não foi o pessoal, foi o próprio Ramon, que não foi o Ramon, que foi o pessoal, que foi o Vasco, não foi o Vasco, foi o Twitter, e não foi o Twitter, e foi não sei o quê. Aí, sabe o que eu fiz? Liguei pro Pedrosa. Porque aí ele vai me dizer a verdade, entendeu? A gente vai ver o que aconteceu no VT e na volta o Pedrosa vai dizer se o Ramon que pediu ou que o Pedrosa quis no X ou foi o X do Pedrosa no Ramon, tá bom? Eu quero que você não sei fazer sua mágica, não. O quê? Eu não sei fazer só mágica, não. Eu sei fazer outra coisa também. Ah, ele sabe fazer outra coisa também, não é só mágica. O que você sabe fazer? Quero ver. Fazer pra qual câmera? Pra um. O quê? Peraí. Olha só, melhor do que mágica, olha só. Olha só, melhor do que mágica. Toma! Igual o jogador. Gente, esse personagem é bom, tá? Tá empenhado. Roda o VT! Roda o VT! Um jogo para o Vasco esquecer. Em uma das piores partidas, o time foi completamente dominado pelo Criciúma, que viu Felipe Matheus abrir o placar com um golaço de respeito. O Vasco teve a chance de deixar tudo igual em pênalti sobre Verratti, o camisa 99 que foi para a cobrança e errou. Segunda etapa e novamente o Criciúma se impõe no jogo. E mais uma vez, Felipe Matheus é certeiro e faz o segundo. Mas ainda tinha mais por aí. Bolassi faz bonita jogada, deixa Hugo Moura para trás e marca o terceiro do Tigre. Para fechar a goleada, Meritão aproveita a bola na área e faz o quarto do Criciúma para a decepção dos vascaínos. A goleada do Criciúma foi a pior derrota do Vasco como mandante da Série A no Campeonato Brasileiro. O resultado igualou outras 4 partidas em que o time perdeu pelo mesmo placar. Depois da partida, mais uma notícia para ferver o caldeirão. A demissão do técnico Ramon Dias e do filho dele, Emiliano, que foi anunciada pelo Twitter do clube. Pedrosa, o que? Primeiro vamos falar do campo e bola. O que aconteceu com o Vasco? Olha, Fernanda, eu utilizei essa palavra no meu Twitter, no meu Instagram, e eu vou utilizar novamente aqui porque é um desprezo. É um desprezo que esses jogadores tiveram com qualquer torcedor que foi a São Januário e com qualquer pessoa que parou 1 minuto do seu sábado, que é vascaíno, para assistir esse time jogando em campo. É um desprezo com a história do Vasco, é um desprezo com o salário altíssimo que esses jogadores ganham, em dia, inclusive, que é o privilégio de você representar uma camisa como o Vasco da Gama e nada contra o Criciúma, muito pelo contrário, tem que parabenizar o belíssimo jogo que os jogadores do Criciúma fizeram, mas é um absurdo um clube como o Vasco da Gama tomar de 4-0 dentro de São Januário, seja lá para qualquer equipe. Me lembrou muito aquela goleada para o Avaí de 5 em 2014, quando ali, e digo isso como torcedor, me senti no fundo do poço como um vascaíno. E mais uma vez, no último sábado, me senti no fundo do poço. Porque a postura, a falta de vontade, os erros cometidos e isso tudo, a gente tem que deixar claro aqui que também tem a culpa do Ramon Dias e do Emiliano Dias. É um absurdo o Vasco, com o investimento que tem, mais de 130 milhões de reais gastos desde o início do ano, passar sufoco contra a Nova Iguaçu e vexame contra o Nova Iguaçu, passar sufoco contra o Água Santa em um quase vexame e passar sufoco contra o Criciúma dentro de casa. Agora, falta de aviso da minha parte, para ser muito honesto, Fernanda, vocês vão lembrar aqui que não foi, porque eu sempre falei, eu não tenho medo do Grêmio, eu não tenho medo do Fluminense, eu tenho medo do Criciúma, que é um time que é, teoricamente, de menor expressão e que o time do Vasco diversas vezes apresenta uma falta de atenção enorme.
Mas é claro, ninguém esperava que esse vexame, que essa vergonha, que se eu fosse atleta, eu teria vergonha de chegar em casa e olhar até para os meus familiares e falar assim, cara, o que eu fiz hoje dentro do meu trabalho? Eu sou um cara que ganho muito bem, que trabalhei para isso, que representa uma instituição enorme e fiz a vergonha que aconteceu em São Januário. A quantidade de pessoas que estavam lá chorando e desoladas dentro de São Januário, elas mostram como essa torcida não aguenta mais sofrer. E o que aconteceu em São Januário foi um completo absurdo. Aliás, mais um. Então, para ser muito honesto, eu acho que qualquer pessoa que representa o Vasco da Gama, não só dentro de campo, mas também fora, porque isso também é culpa da diretoria, isso também é culpa da 777, teria que ter vergonha, teria que dar um pronunciamento pedindo desculpas, porque o que vocês fizeram não tem absolutamente nada a ver com a história do Vasco da Gama. A gente fica sem saber explicar, né, Vini? O Pedrosa, que é um grande especialista de Vasco, já vem logo explica, porque o Ramon fez um belo trabalho, todo mundo até comentou, pô, se o Ramon tivesse chegado antes, talvez o Vasco não ia estar nem ali brigando para não cair, né? E a gente ficou sem entender também, porque houve uma demora para mandar embora o Barbieri, lembra? O Barbieri foi... 12 rodadas. 12 rodadas. E a gente ficava, gente, vai ter uma parada, o Pedrosa trazia, vai ter uma parada, bom pra trazer um outro treinador. E demorou, e valeu a temporada do Vasco. E aí o Ramon, que fazia um bom trabalho, aconteceu tudo o que aconteceu. E a gente olhar, parecia que era um Vasco desorganizado e displicente também, né? E a gente sabe que não é. A gente vê que quando o Vasco quer, é um poder ofensivo, ainda mais com a entrada do Payet. A gente nem sabia, né? Foi saber na hora do jogo que o Payet ia entrar, e o Payet é um jogador poderoso, enfim. Eu fiquei incrédula quando eu vi o 4-0. Eu assisti a partida e fiquei, gente, o que está acontecendo aqui? É óbvio que quando a gente fala de um 4-0 dentro de São Januário é um vexame, não tem como. É para o torcedor, como o Pedrosa mencionou, para o torcedor ficar muito triste pelo que viu no sábado lá dentro de São Januário. A questão do Vasco, na minha opinião, é porque assim, com todo respeito ao elenco do Vasco, você vai esperar o que desse elenco? Vamos ser bem sinceros aqui, qual é o jogador que é fora de série? É o Payet. Os demais estão apresentando aquilo que sempre apresentaram. Sim. O Adson, quando foi contratado, a gente mencionou isso. O Hugo Moura, ele vai fazer algumas partidas boas, mas não é jogador para ser titular de um clube que buscou esse atleta e contrata, entre aspas, a peso de ouro, 10 milhões de reais. Aí outro jogador, vamos lá, o David, é um jogador comum, vai fazer outra partida aqui boa, outra normal. O elenco do Vasco é isso. A questão é o seguinte, o técnico Ramon Dias é o culpado? É claro que não é. Ele vai tomar decisões erradas como qualquer outro treinador. Agora, culpar o treinador pelo desempenho do Vasco da Gama, eu acho um pouco demais. A culpa é de quem contratou. E eu brinquei aqui anteriormente, se a gente for parar e analisar no banco de reservas do Vasco contra o Criciúma, 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Os jogadores estão vivendo um mau momento ou o Vasco que investiu mal? Eu fico com a segunda opção. O Vasco investiu mal. Contratou mal, porque não necessariamente aquilo que você investe vai dar certo. Só que se você parar e analisar o investimento que o Vasco fez, na boa, foi muito acima para uns jogadores que teoricamente são comuns. Então, ou o Vasco contrata ou vai ficar nisso aí. Porque dizer que é culpa do treinador, na minha opinião, não é. Mas falta vergonha na cara, Vene. Mesmo com tudo que você falou aí, falta vergonha na cara desses atletas que, repito, recebem em dia e assim... Você pode até não ter um elenco maravilhoso, mas você não tem elenco para tomar 4-0 do Criciúma. Você não tem elenco para ser eliminado do Nova Iguaçu. Você não tem elenco para tomar uma virada do Água Santa. Não pode ser assim, velho. Essa que é a questão. Falta vergonha na cara. O que aconteceu, e a gente tem pouquinho tempo, mas eu quero muito ouvir isso de você, com o Ramon. Porque a primeira informação que a gente viu foi uma coletiva do Ramon e do Emiliano, dizendo que eles foram demitidos pelo Twitter. Vamos lá. E aí, depois, o Vasco emite uma nota oficial dizendo que não. Que eles pediram a demissão. O que aconteceu, Pedrosa? De forma bem resumida aqui, quem quiser ver todos os detalhes do que aconteceu, pode ir lá no meu Twitter, @Pedrosa, que tem uma matéria completa que eu fiz ontem com todos esses bastidores. De forma resumida, acabou o jogo, a torcida do Vasco, aliás, uma pequena parte da torcida do Vasco começou a xingar o Ramon Dias, de todas as formas que você imaginar. Ele, naquele momento, se sentiu muito ofendido, até porque nunca tinha acontecido isso com ele na história dele como treinador e também como jogador, porque foi um grande jogador. E ele se perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Se as pessoas acham que eu sou o culpado, que eu tenho culpa em tudo que está acontecendo, por que eu tenho que estar aqui? E outra, não só isso, eles também detectaram que, peraí,
o grupo de jogadores treina bem durante a semana, eu me esforço, eu venho aqui todo dia e a gente toma de 4 pro Criciúma, talvez o problema seja eu. Esses caras não estão correndo por mim. Então ele chega no vestiário e faz o comunicado ao Cláudio Rocha, que é o gerente de futebol do Vasco da Gama. O Lúcio Barbosa tenta contato com ele, o Lúcio não estava em São Januário, confesso que não sei exatamente o motivo, mas ele não estava em São Januário nesse momento, então eu só posso trazer isso depois. Tenta contato com o Emiliano Dias e, repito, isso durou menos de 20 minutos. E naquele momento ali não há nenhuma resposta do comando técnico. E eles dizem que iriam sair. Só que houve também uma conversa com os jogadores nesse momento. E no momento da conversa com os atletas choraram, os atletas não gostaram da demissão, não gostaram do pedido, achavam que aquilo ali não ia ajudar o Vasco da Gama em nada e pediram para eles ficarem. Eles resolveram entender o seguinte, a gente vai ficar. Só que quando eles tomaram a decisão de que iriam ficar, o tweet do Vasco da Gama já estava no ar. O que para mim é um completo amadorismo, é um absurdo que um clube de futebol demita o seu treinador sem ter nenhum papel assinado 20 minutos após a partida e fazendo o tweet para mim completamente precipitado. E é importante a gente lembrar aqui, não é o estagiário que faz o tweet. Quem dá a ordem para fazer o tweet é gente de cima. A partir do momento que o tweet foi postado, não foi, o estagiário demitiu. Não. O Vasco da Gama, depois do comunicado feito, e aí eu acho um amadorismo bizarro, vou dar um exemplo aqui, o Cudê no Internacional fez isso no início da temporada. Porque isso é coisa de futebol, Fernanda. O Luxemburgo cansou de fazer isso. Eu vou embora, do jeito que tá aí eu vou embora. E aí o clube posta um comunicado em 20 minutos, sem assinar papel, sem comunicar aos treinadores que ia demitir eles. Isso é coisa de futebol, você faz isso muitas vezes para motivar o seu elenco. Se vocês estão jogando assim, para que eu vou ficar aqui? Eu vou embora. E foi isso que aconteceu naquele momento. Então, depois dessa confusão toda, desse amadorismo gigante, de cabeça quente, isso aconteceu, eles fizeram um pronunciamento de que não mereciam receber isso pelo Twitter, e aí o Vasco da Gama entendeu que eles se demitiram. Já o Emiliano e o Ramon Dias entenderam que eles foram demitidos. Só que ontem, um pouco mais de cabeça fria, eles estavam pensando, estavam tentando entender, o Lúcio Barbosa entrou em contato com eles e hoje há uma reunião às 14h30 no CT Moacir Barbosa. Então pode ser que eles fiquem, eles não vão embora. E a chance hoje deles ficarem, Fernanda, é o Vasco querer que eles fiquem. Perfeito. Se o Vasco não quiser que eles fiquem, eles vão embora. Mas o fato é que o Emiliano Dias e o Ramon Dias não entendem que esse é um fim decente para a história deles no Vasco da Gama. Eles gostariam de ficar mais um pouco, mas depende do Vasco da Gama e eu acho difícil que isso aconteça porque, pelo visto, no clube eles não gostaram das atitudes dos treinadores. Hoje é um dia de correria aqui porque... É isso aí, pessoal. Infelizmente aí, Ramon Dias pediu demissão do Vasco. O Vasco que vinha enfrentando derrotas, né, assim, que não davam para explicar contra o Fluminense, né, não jogou tão mal assim, mas perdeu também. E agora, né, cara, isso foi a gota d'água. Realmente eu pensei até que foi o Vasco que tinha mandado ele embora, porque 4-0 pro Criciúma, com todo respeito, cara. Com todo respeito, nem os times da Série B hoje perde de 4-0 para o Criciúma. É a verdade, cara, não dá para passar pano, realmente tinha que sair. O problema, que eu até entendo o porquê a diretoria não mandou o Ramon Dias embora, né? Eu até entendo essa parte da diretoria, é porque vai colocar quem? O Vasco tem dinheiro para colocar qual treinador no lugar do Ramon Dias? Por isso não mandou ele embora, por isso deram até tempo para ele pensar se realmente ele quer sair. Porque não tem dinheiro, cara. E não é nem questão de, nossa, tá falido essas coisas. A SAF, cara, não investe. Não dá pra falar, cara, que aquele time... Quem se lembra aí do Vasco da Série B, que tinha o Nenê, aquele pessoal lá? Um time ridículo, cara. Não dá pra colocar 100 milhões e esquecer que o clube existe. Só o Hugo ali, que chegou agora ali, foi 15 milhões, cara. 15 milhões, um jogador mediano, 15 milhões. O mercado não tá fácil, 100 milhões para um clube que está se reestruturando não é nada. O jornalista vive falando que 100 milhões de reais, sei o que. Cara, pode ser muito dinheiro pra gente aqui, cara. Pode ser muito dinheiro para nós aqui, 100 milhões pode ser muito dinheiro. Agora 100 milhões para um clube grande, que precisa manter a sua estrutura, que precisa de jogadores, que está se reestruturando, reformulando, não é nada, cara.
Essa é a verdade. Ah, que o Alexandre Matos investiu errado? Investiu errado. Trouxe só bagre? Trouxe só bagre. Só que realmente, 100 milhões para um time que está se reestruturando não é nada. O Vasco precisa ter dinheiro em caixa. Se trazer qualquer técnico agora, vai só piorar as coisas. E tiver uma sorte aí de trazer um Carille, né, um Carille da vida. Quem não se lembra do Carille no Corinthians em 2017, né? Parece que ele era interino, pegou e rebentou o time, levou o time pra cima, só que não dá pra esperar isso. Não dá pra viver esse conto de fada não, cara. É isso aí, torcida vascaína, agradeço a vocês pela companhia. Desde já agradeço, valeu.